Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre geometria analítica, especificamente sobre função afim. Na aula anterior, a gente viu uma equação chamada de equação reduzida da reta, que era assim expressa, ó, y é igual a mx mais n. Tá? Essa equação reduzida, ela é a minha função afim. Por quê? Se você lembrar da função afim, o y pode ser transferido para f de x, já que o y é o mesmo f de x. É a função aplicada no ponto x. O m pode ser substituído por um a, coeficiente a. E o n pode ser substituído por um coeficiente b, já que eles são números reais, a e b, mn também. Então, eu posso estar substituindo essa por essa. Ou seja, é a mesma coisa. Onde o a é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear. Então, já vimos que a equação de uma reta oblíqua ao eixo das abscissas, isto é, não paralela a qualquer um dos eixos coordenados, expressa na forma geral ou reduzida, pode ser associada à lei de uma função afim. F de R em R definida por f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais. Lembrando aqui que o a tem que ser diferente de zero. Se a reta está escrita em sua forma reduzida, é possível fazer uma associação imediata de seus coeficientes ao coeficiente da lei de uma função afim. Vamos comparar a função afim à equação da reta. Foi o que eu fiz aqui em cima, né? O m é o coeficiente de declividade, é a condição de crescimento na função afim. E o n é a ordenada do ponto de interseção com o y, ou seja, o f de zero. Então, a gente também pode conhecer dessa maneira, tá? O b, na verdade, é o f de zero, quando eu aplico a função no ponto zero. Ou seja, a minha abscissa, o meu x, a minha abscissa é igual a zero. É só lembrar do ponto lá da aula anterior, que é 0 e n, né? O ponto Q lá era 0 e n. Aqui algumas representações gráficas, ó, de comparação. Aqui, quando eu tenho uma reta oblíqua crescente, o coeficiente angular é igual a tangente de alfa, o coeficiente angular é maior que zero, por isso que é crescente. E aí nós temos comparação com o a, né? Se a declividade, né? Se nós temos a condição de crescimento, se o a é maior que zero, mesma coisa, né? Se o coeficiente angular é maior que zero, nós temos que o coeficiente angular é maior que zero, ou seja, a reta é crescente. Se o coeficiente angular for menor que zero, então nós temos que a reta ela é decrescente. Ok? Só lembrando aí, comparando com a função afim. Vamos ver alguns exemplos de como trabalhar dentro da função afim. Primeiro, seja f de RR uma função afim tal que f de menos 2 é igual a 3 e f de 1 igual a menos 3. Represente graficamente essa função. Aqui nós temos o x e o y. Ó. Nós temos a função aplicada no x e eu vou encontrar a imagem, que é o y. Para quem não lembra, a imagem é o valor que está no contradomínio associado ao valor que está no domínio, no caso x. Então, nós temos o ponto aí, menos 2 e 3, e nós temos o ponto 1 e menos 3. Então, se você sabe dois pontos, basta você aí esboçar o seu gráfico. Aqui é x, aqui é y, menos 2 e 3. Menos 2 em x, 3 em y. Menos 2, 1, 2, 3. Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Menos 2 e 3. O outro ponto, 1 em menos 3, 1 em x e menos 3 em y. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Vou marcar de preto. Nós temos esse e nós temos esse. Aí, você passa
uma reta por cima desses dois pontos. Não está tão reta, não, mas dá para entender o que eu quero dizer. Então, a representação gráfica é isso. Você associar os pontos aqui. Aí, determine o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta obtida. Ora, sabendo dos pontos, você consegue determinar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Ok? Então, nós temos aqui que o coeficiente angular é dado por variação do x, vai ficar y, variação do y, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, dividido por 1, menos 2. Isso aqui vai ficar menos 6, dividido por 1 mais 2 fica 3. Então, o coeficiente angular é menos 2. O coeficiente angular já foi determinado. Agora, vamos determinar o coeficiente linear. Ora, o coeficiente linear, basta você pegar y igual a mx mais n. Substitui aí um dos pontos e o coeficiente angular aqui e encontra. Então, o y, pegar esse ponto aqui, ó, tanto faz, né? Ó. Então, vai pegar esse, ó, o y é 3, o coeficiente angular é menos 2, o x é menos 2 e o n, eu não sei quem é. Então, estou pegando esse ponto e o coeficiente angular que eu já encontrei. Então, aqui, resolvendo, eu tenho 3 é igual a menos 4 dá 4, positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Esse 4 passa para o outro lado, 3 menos 4 é igual a n. Ou seja, o n é igual a menos 1. Então, o coeficiente angular é igual a menos 1. Então, nós descobrimos o coeficiente angular, que é menos 2, e o coeficiente linear, que é igual a menos 1. Ou seja, observem, ó, essa reta passa bem no menos 1 mesmo, ó. Apesar do meu desenho ter saído feio, passou mesmo no menos 1, né, no eixo y. E ela é uma reta decrescente, ó, porque aqui nós temos que o m, que é o mesmo a, né, é menor do que 0. Então, quando o m é menor que 0, quer dizer que o coeficiente angular da reta é menor que 0, ou seja, ela é decrescente. Tá? Então, é mesmo esse esboço aqui. Então, bem simples, é só observar o que você tem. Segundo exemplo, nós temos isso, ó. A figura representa o gráfico de uma função afim f. Sabendo que a tangente de alfa é igual a 3, determine a lei que define f. Então, nós já sabemos o coeficiente angular. O coeficiente angular é igual à tangente do ângulo, que no caso aqui ele já deu que é 3. Então, o coeficiente angular é igual a 3. E a gente também já sabe o ponto que a reta corta o eixo y. Observe que o ponto que corta o eixo y é o n. Então, o n aqui vai ser 5. Coeficiente linear é igual a 5. Então, nós temos que y é igual a mx mais n. Y é igual a 3x mais 5. De maneira, trabalhando com função, né, já que ele quer a lei que define f, então f de x é igual a 3x mais 5. Eu só fiz modificar o y pelo f de x, já que o meu y, na verdade, é a mesma coisa que o f de x. Ok? Então, essa é a lei que define essa função. Certinho? Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.